os reservatórios do sistema Cantareira, que abastecem a região metropolitana de São Paulo, estão há uma semana com o volume de água abaixo dos 20%, de acordo com dados da Sabesp. Vamos falar ao vivo com o repórter Lucas Carvalho, que tem as informações sobre esse assunto. Boa noite, Lucas. Traz para a gente, então, esses dados, que foram divulgados hoje. Sim, Marina, dados que a Sabesp divulgou nesta quinta-feira, dados alarmantes. Segundo a Agência Nacional das Águas, o sistema todo ele está operando na faixa 4, que já é uma faixa de restrição, portanto, uma faixa de muita preocupação. E como o Celso bem adiantou, o sistema Cantareira, que abastece grande parte aí da região metropolitana, está operando abaixo de 20%, mesmo com as últimas chuvas, é claro que não foram suficientes para encher os reservatórios, tendo em vista as chuvas irregulares desse período. Nós, inclusive, preparamos aí uma arte para que o nosso telespectador, a nossa audiência, possa compreender melhor como é que está a situação de momento em todo o sistema integrado metropolitano, portanto, a rede de reservatórios que abastecem a Grande São Paulo. Todo o sistema está operando em 27,3%. O reservatório do Alto Tietê em 21,5%. O Cantareira, como a gente já adiantou, em 19,4%, dados desta quinta-feira. Reservatório Cotia, 41,1%. O Guarapiranga operando em pouco mais de 50%. O Rio Claro em 42%. Rio Grande, 61,2%. Reservatório de São Lourenço, 60,5%, aí pouco mais de 60%, portanto. É claro que existe aí uma grande preocupação com relação a esses níveis. Se a gente passar, por exemplo, para a faixa 5, aí já é uma faixa bastante especial do ponto de vista da quantidade de águas, viu, gente? Eu volto com vocês. Obrigada, Lucas Carvalho, pelas suas informações. E sobre esse assunto a gente fala agora com o climatologista Paulo Nobre. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Jornal do SBT News. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela sua participação. Eu começo te perguntando o seguinte: a gente viu aí na fala do nosso colega, do Lucas Carvalho, esses números alarmantes, em relação ao reservatório do Cantareira. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem noticiado nos últimos dias, são chuvas, alagamentos aqui na Grande São Paulo, alertas da Defesa Civil. Como é que explica essa situação? A gente vê as chuvas, por um lado, gerando esse alerta na população, mas os reservatórios abaixo da média esperada. Bom, é o seguinte, a quantidade de água dos reservatórios, elas são decorrentes de chuvas regulares que abastecem toda a bacia de captação do reservatório. Então, quando nós temos uma redução dos sistemas que causam essas chuvas regulares, o total de água vai diminuindo. A crise do Cantareira de 2014 e 15, por exemplo, ela foi o final de um processo de várias décadas em que o transporte de água para a região de São Paulo, através da atmosfera, atingiu um ponto crítico que nós experimentamos. E daí veio uma situação meteorológica, alta subtropical no Atlântico, etc., que causou aquela redução drástica daquele ano. Nós vivemos hoje um período similar, não é tão intenso quanto aquele de 2014, assim também 2001. Não obstante isto, como a atmosfera toda do planeta está a cada ano mais quente, nos últimos 3 anos nós tivemos com temperaturas médias do planeta recorde, sem precedente de aquecimento. E nos últimos 11 anos também, cada ano mais quente. Então, essa atmosfera muito aquecida faz com que, quando a chuva ocorre, localizadamente, ela caia como um dilúvio. Então, causa uma enchente num local, mas sem necessariamente prover a água bondosa, das chuvas regulares que abastecem os reservatórios. Paulo, como você citou aí, desde a crise hídrica de 2014 a 2016,
o sistema não registrava índices tão baixos. É claro que nós temos aí que o Sudeste brasileiro tem sofrido a chamada variabilidade climática extrema, com períodos secos consecutivos. Mas nós temos um detalhe, né? Perdas de água e gestão. Estudos e análises apontam perdas na rede, vazamentos, tubulações antigas. Esse é um mal que também prejudica o abastecimento na Grande São Paulo, né? Ah, enormemente. É como, assim, você ter uma caixa d'água vazando. Então, os números que nós lemos na literatura em geral são valores de 30%, 40% da água potável que se perde por esses vazamentos na tubulação. Então, mas esse é um problema adicional. É o problema de você ter uma quantidade reduzida de água nos sistemas que produzem água, que é a chuva, e após a captação, ainda as tubulações perderem água por defeitos e vazamentos. Então, sem dúvida, isso é um problema gravíssimo na condição em que nós vivemos, em que a disponibilidade hídrica diminui ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, que ainda se contempla vazamentos no sistema de tubulação de águas. E um outro fator que também acrescenta nesse problema é as altas temperaturas que provocam um calor extremo, né? E aí o consumo de água é ainda maior. Sim, as altas temperaturas elas são interessantes. Quando aumenta a temperatura, evapora mais. Evapora a água dos reservatórios, evapora mais água do solo. Então, nós temos tido, junto com essa variabilidade muito intensa da chuva, tem-se observado a redução da umidade relativa do ar. O ar tem estado mais e mais seco, isso é mundial e também aqui no Sudeste. Então, esse é um impacto que nós não estamos vendo, mas que é tornar a nossa capacidade de produção de alimentos, a vegetação, estressada por estresse hídrico, que é uma vegetação que perde mais água por evaporação. Então, uma seca que causaria um pequeno distúrbio, quando a vegetação está estressada por falta d'água, leva ao colapso. Então, a questão da variabilidade hídrica, eu diria para nós aqui no Sudeste, no Brasil, de modo geral, mas no Sudeste em particular, ela se manifesta de uma maneira mais crítica e mais aguda em aumentar essa nossa insegurança hídrica na região. Professor, a gente está falando de dados atuais, sistema Cantareira com menos de 20% ali da sua capacidade, diante de todo esse cenário que o senhor também nos traz em relação ao clima. Agora, eu queria saber quais são as previsões, né? Esse ano deve ser um ano, de fato, mais difícil. A gente pode se preparar para uma possível crise hídrica, como já aconteceu anteriormente? Ou a expectativa é de que as chuvas sejam suficientes nas próximas semanas para estabelecer a normalidade do sistema? Olha, no nível de depressão, né, de falta de água no Cantareira como presente, uma chuva de alguns dias, ela não é suficiente. Você precisa ter muita chuva regular para você conseguir recuperar o volume de águas perdidas. Então, independente da previsão de tempo, e aí já não é mais nem clima, é a previsão de tempo, nós estamos diante de uma situação muito crítica. Pelo seguinte, porque água você não traz de outro lugar, como eletricidade, por exemplo. Então, a minha avaliação disso é: nós estamos numa situação muito delicada com as quantidades de água, nós estamos sob um regime climático similar a outros anos de crise. Então, a pergunta é: há possibilidade de uma prevalência ou manutenção desse sistema de poucas chuvas? Sim, há essa possibilidade. Então, diante do volume reduzido, eu diria, nós teríamos que entrar em sistemas de preservação de água imediata, porque um colapso de abastecimento numa região como a de São Paulo é uma coisa que a gente nem imagina. Muito bem, nós agradecemos a participação do climatologista Paulo Nobre aqui no Jornal do SBT News. Muito boa noite, obrigado.